Olá, discípulos de Jesus, pastor Gary Haynes aqui, nós estamos começando mais um tempo juntos aí na palavra. O que eu vou te falar hoje? Não leia a Bíblia, é isso mesmo. Não leia a Bíblia, porque só ler a Bíblia não basta. Você entende que lê? Então esse é o nosso tópico hoje. Bora lá. Quero começar com uma passagem bíblica que vai encapsular o que eu estou querendo te ensinar, que vai ser bênção na tua vida, vai te ajudar ir para um novo nível nas coisas de Deus e um novo nível de entender a Bíblia. Então, o que nós vamos ponderar aqui? É uma passagem no livro de Atos, capítulo 8, começando no versículo 26. É muito legal, porque o fim dessa história, Felipe, ele é dirigido pelo Espírito Santo para onde que ele vai, e no fim ele é trasladado pelo Espírito Santo. E ele estava de um lugar para o outro. Incrível, né? Você vê, o cara estava andando no poder e na presença do Espírito Santo. Mas olha só o que ele fala. Diz aqui, Atos 8, 26 diz: Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Gaza? É a mesma Gaza, tá? Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito diz a Felipe: aproxima-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O senhor compreende o que lê? Preste bem atenção nessa frase. O senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Aí o resto da história é muito legal. Eles vão conversando, ele vai ensinando. No final, esse eunuco, né, etíope, ele acaba aceitando Cristo para virar o Salvador e Senhor dele. Ele vira discípulo de Jesus. E ele pede para ser batizado nas águas de imediato, como um sinal do novo nascimento que ele tinha no Senhor Jesus Cristo. Aí, o que acontece que eu queria destacar para vocês é o seguinte: o cara ali, ele lê a Bíblia, só que ele não estava entendendo a Bíblia. E Felipe aproxima dele, o Espírito Santo fala para ele dizer: Você entende que está lendo? Ele diz: Não, alguém tem que me ensinar. Pessoal, nós temos hoje uma grande deficiência. A gente acredita na Bíblia, a importância da Bíblia, a leitura da Bíblia, mas muito pouca gente entende a Bíblia, sendo sincero e real. E a verdade é que o plano de Deus é para a gente poder conhecer a palavra de verdade, só que nós temos o mesmo problema, tem que ter alguém que ensina. Nosso movimento, um dos motivos que a gente existe, e estamos lançando esse movimento dos discípulos a nível nacional e internacional, o motivo que a gente existe, principalmente, é ajudar você a conseguir entender o que é ser um discípulo de Jesus, como viver como discípulo, e parte do processo de firmar como um discípulo é conhecer a palavra e os princípios bíblicos chaves para fundamentar a tua fé. E a questão é não só ler a Bíblia, você precisa entender a Bíblia. Essa pergunta que o Espírito Santo dirige Felipe a fazer é a pergunta que o Espírito Santo está te fazendo. Você está lendo a Bíblia, mas você entende a Bíblia? Porque talvez sua resposta é igual eunuco, né? Mas alguém tem que me ensinar, explicar. E Deus vai levantar essas pessoas para te ajudar a aprender e crescer. E estamos dispostos a ajudar nesse propósito. Claro, Deus usa várias vozes e influência na vida das pessoas, mas estamos aqui à disposição para ser uma delas e ser bênção na tua vida, te ajudar a entender mais. Mas o que é uma dificuldade que eu vejo? O pessoal lê a Bíblia, muitas vezes, como um fardo religioso, como se fosse uma forma de ganhar pontos com Deus. E aí você começa, não, tem que ler a Bíblia no ano todo, a leitura bíblica anual. Então tá. Aí todo dia tem planos diferentes, né? Mas se você fizer o plano que você lê de segunda a sábado, 3 capítulos por dia e no domingo 5, em menos de um ano você completa a Bíblia. Aí o pessoal enfatiza isso. Eu não estou aqui a te dizer que é errado você fazer uma leitura anual da Bíblia. Agora, errado é você achar que fazer para mostrar o final, de repente você tem um cartão ou um papel
né, onde você vai ticando, ou digital, você faz hoje em dia, você vai ticando para chegar no final e mostrar, tiquei todas as caixas, todo dia do ano eu li, terminei a Bíblia, então pronto, então eu ganhei pontos. Isso é errado. Você achar que você ganha pontos por ler a Bíblia está errado, e ler a Bíblia só para dizer que leu, também não te ajuda em nada, na realidade, ou ajuda em muito pouco, porque você está lendo com o espírito errado e não para entender. Jesus fala em João capítulo 8, versículo 31, é um dos princípios chaves que a gente usou até para fazer o movimento dos discípulos. A gente fala do discípulo de verdade, é baseado nessa passagem. Mas Jesus fala um dos segredos para você ser um discípulo de verdade dele. E está aqui em João 8,31 que diz, Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Outra tradução diz, se permanecer na minha palavra. Permanecer em meus ensinamentos ou minha palavra são sinônimos. A ideia é que os princípios da palavra e dos ensinamentos de Jesus, você tem que permanecer neles, ser fiel a eles e estudar e entendê-las, né? Porque não vai adiantar você só saber de cor. Isso acontecia muito na minha infância. A gente era levado a gincanas espirituais na igreja e tal, aí você tinha que citar um monte de informação que não muda a vida de ninguém. Quem era o neto de fulano, né? Quantos cavalos tinha Beltrano, Jó tinha quantos burros, e coisa que está na Bíblia, mas não está te ajudando em muito. Tudo era em cima disso. Aí a gente ganhava campeonatos, citando um monte de informação, mas que não faz diferença. O que faz diferença mesmo não é só ler a Bíblia, mas é estudar e entender a Bíblia. E isso que Felipe está deixando claro para o etíope. Ele fala, você entende? É isso que está lendo? Ele falou, não entendo, alguém tem que me ensinar. Quando então Felipe ensina, ele aceita o evangelho e vira discípulo de Jesus. Então, ser um discípulo, né, verdadeiramente discípulo, ou um discípulo de verdade, que o conceito é o mesmo, só gosto desse termo, um discípulo de verdade melhor, é o que faz você começar a ter uma vida ativa e espiritual, você começa a firmar nas coisas de Deus, mas um dos grandes segredos de ser é permanecer firme ou permanecer na palavra, os ensinamentos de Jesus. Isso tem que acontecer, e isso não vai acontecer se você não entende. Agora, não pode tratar como se fosse um mero exercício legalista, né? Nós, infelizmente, fazemos muita coisa assim. Eu acho que eu fiz tal, então ganhei pontos com Deus. Em primeiro lugar, não existe pontos com Deus, né? Nossa salvação não vem por merecimento próprio. Não é eu que me seja justificado por meus comportamentos e ganhando pontos que eu vou ganhar espaço com Deus. Eu ganho espaço com Deus por causa da graça dele, eu aceito a graça dele e eu decido virar um discípulo de Jesus e viver para ele. Depende da minha decisão, mas depende de Deus ter dado graça no primeiro lugar, tá? Então não é por merecimento, não, a gente não merece. É o que diz em Efésios 2, 8 a 10, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, pessoal, olha só, você não merece a graça de Deus, é uma dádiva de Deus, você não ganha por seus esforços, não uma recompensa pela prática de boas obras. Exatamente o que eu disse, para que ninguém venha se orgulhar que eu conquistei meu espaço. E ler a Bíblia todo ano, eu conheço gente que fala, eu estou 30 anos na fé, já li 30 vezes a Bíblia de capa a capa. Mas você entende que lê? Você entende os princípios chaves? Você sabe ensinar outro? Porque essas são as perguntas chaves. Então, deixa eu só deixar algumas recomendações para você, para finalizar esse vídeo aqui, porque esse aqui é só um toque rápido sobre esse princípio. Em primeiro lugar, eu te sugiro a buscar gente para te ensinar, mas gente que vai te ensinar da forma correta, em cima da palavra, de uma forma equilibrada. E o que eu queria te pedir é o seguinte, você ponderar então, que Deus te dirige, você pede a Deus para Ele te dirigir, para você achar pessoas que vão te ajudar a aprender, né, ensinamento da palavra de Deus. Número 2 que eu te recomendo é você pedir a Deus mesmo, fala, Deus, me ajuda a entender tua palavra e começar a buscar e entender a palavra de Deus. Busca bons livros que às vezes sobre tópicos diferentes, que são escritos de uma forma bíblica,
e enraizado nas coisas de Deus e princípios de Deus que te ensinam melhor sobre aspectos de oração, sobre casamento, criação de filhos, busca bons livros, eles vão te ajudar, faz cursos, busca gente que podem ser bênção na sua vida e busca fazer parte de uma igreja saudável espiritualmente, onde a liderança ensina a palavra, para você poder aprender e crescer, porque apenas ler sem entender não ajuda. Então eu quero te encorajar a uma busca e começa tudo como uma decisão. Eu vou buscar conhecer a palavra, não apenas ler. Eu vou buscar entender e compreender e saber como praticar na minha vida. E vai fazer uma diferença maravilhosa na tua vida para o bem. Pessoal, hoje eu quero te recomendar um livro que eu acabei de escrever. Ele chama O Fogo que Não Te Queima. Ele é baseado numa passagem de Isaías 43:2, que diz: quando você andar pelo meio do fogo, não se queimará, as chamas não consumirão. Quando você passar por tragédia, adversidade, luta e dificuldades, eles não têm que consumir ou queimar você na sua alma. Você pode vencer através delas. Então, eu escrevi esse livro, recomendo. Aqui embaixo tem onde você pode ir para você adquirir sua cópia e tenho certeza que vai te abençoar um montão. Outra coisa, enquanto nós estamos falando disso, clique aqui embaixo para você inscrever no canal, clique o sininho para receber notificações, porque agora vamos estar vindo com muitos vídeos que vão te abençoar, te ajudar a fazer diferença. Outra coisa, se você clicar aí em nosso portal agora, você vai ganhar um e-book de graça, que vai te abençoar um montão. Escreve no nosso portal ali, você vai estar sempre tendo notícias, o portal está cheio de recursos que vão te ajudar a crescer nas coisas de Deus. Então, Pastor Gary Haynes aqui, mandando um abração, até a próxima.